Antônio Vasconcelos, um nome outrora vibrante nas placas de teatro da capital, agora ecoava apenas em sua memória. Aos 70 anos, a vida de Antônio resumia-se a um pequeno apartamento no centro de Lisboa. O cheiro de mofo nos figurinos antigos e a solidão silenciosa que o acompanhava após a morte de sua esposa. Os dias passavam entre leituras de jornal e a contemplação do rio Tejo. A aposentadoria, que deveria ser o auge do descanso, era, na verdade, um mar de contas e uma melancolia profunda. Ele, que um dia encantou multidões, sentia-se um espectador da própria vida, sem um papel, sem um propósito real. Foi então que uma ligação inesperada do influente doutor Maurício Andrade, um empresário conhecido por sua fortuna e poder, que Antônio mal conhecia, surgiu como uma luz no fim do túnel, mas com um brilho estranho e, de certa forma, sombrio. Antônio, preciso de alguém com a sua discrição e, acima de tudo, com sua inegável capacidade de atuação para um papel muito peculiar. Dinheiro não será um problema para esta tarefa delicada, garanto-lhe. O papel, conforme Maurício detalhou, era simples em sua premissa, mas moralmente tortuoso em sua execução. Antônio deveria se passar por Senhor Eduardo, um idoso solitário e excêntrico, dono de uma pequena propriedade rural nas colinas do Alentejo. Seu objetivo era ser o aluno de uma jovem mãe, Isabela Santos, que supostamente lhe daria aulas particulares de matemática, enquanto Antônio secretamente observaria e relataria a vida dela e de seu filho Té. O objetivo, segundo Maurício, era ajudar uma família carente de forma anônima, sem que eles soubessem da caridade. Uma explicação que Antônio, com seu faro teatral, já sentia ser uma farsa. A necessidade financeira, contudo, falava mais alto que sua consciência corroída pela dúvida. Ele aceitou. Horas de viagem em um carro alugado pelas sinuosas estradas do interior de Portugal levaram Antônio a uma paisagem de olivais infinitos e pequenos vinhedos banhados pelo sol. A mente do velho ator, acostumada a ensaiar diálogos, tentava incessantemente justificar a farsa para si mesmo. Era um trabalho, afinal. Apenas mais um papel, pensava. Embora este não tivesse aplausos, mas sim uma pontada de culpa crescente. Mas ao avistar a pequena propriedade que seria seu novo palco, sentiu um aperto incomum no peito, um pressentimento que ia além do roteiro. O lugar era de uma simplicidade tocante, mas impecavelmente bem cuidado, com árvores frutíferas organizadas em fileiras perfeitas e uma horta que denunciava anos de dedicação e trabalho árduo. Uma casa modesta, pintada em tons claros de azul e branco, se destacava no centro do terreno, acolhendo o calor do sol da tarde. O som de vozes infantis, risadas leves e o bater de blocos de madeira o guiou naturalmente aos fundos da casa. Lá, um menino, talvez com uns 8 anos, brincava sozinho numa área gramada, construindo algo com uma concentração surpreendente. Té. Os olhos escuros, inteligentes e curiosos do garoto fixaram-se em Antônio no momento em que ele parou. Oi, o senhor está procurando alguém? Perguntou Té, com uma naturalidade desarmante, a inocência emanando de sua voz. Antônio sentiu as pernas bambas, uma emoção estranha, mas poderosa, invadindo seu peito. Ele não era pai, nunca tivera filhos, sua vida fora dedicada à arte. Mas aquele menino, com sua presença singela, despertava algo adormecido em sua alma. Sim, estou procurando Isabela, meu caro, Antônio conseguiu articular, sua voz outrora ressonante. Agora um sussurro rouco. É minha mãe. Ela está descansando porque se machucou ontem. O senhor é médico? Alguns médicos vieram aqui hoje para ver mamãe. Não, não sou médico, meu jovem.
Meu nome é Antônio, mas pode me chamar de Senhor Eduardo. Eu serei seu novo vizinho, um velho que precisa de umas aulinhas de matemática. Que nome legal! Eu me chamo Té Santos. Santos, o sobrenome de solteira de Isabela. A ausência de um sobrenome paterno, o vazio que ele representava, atingiu Antônio de uma forma inesperada, adicionando uma camada de complexidade e tristeza à sua farsa. Té é um nome muito bonito. Quantos anos você tem, pequeno? 8 anos. Vou fazer 9 no próximo mês. Mamãe vai fazer uma festa pequena só para nós dois, como sempre faz, com um bolo de cenoura que ela mesma prepara. 8 anos. A matemática, que Antônio deveria aprender com Isabela, era cruel. Uma vida inteira de momentos perdidos com um pai ausente, uma mãe lutadora criando um filho sozinha. Ele, um ator, estava prestes a se inserir numa vida de farsa que explorava essa vulnerabilidade, essa carência. Té, posso perguntar? Você sabe alguma coisa sobre seu pai? O rosto do menino se tornou pensativo, os olhos buscando memórias distantes. Mamãe diz que ele é uma pessoa muito importante que teve que viajar para longe para trabalhar, e que ele é um homem muito ocupado. Ela diz que ele me amaria muito se me conhecesse, mas que a vida dele é muito importante para a sociedade. As palavras de Isabela, cheias de uma bondade que protegia a imagem de um pai ausente, de uma forma quase heróica, tocaram Antônio profundamente. Ela havia construído uma narrativa que resguardava a inocência do filho, mesmo com seu próprio coração ferido. E você gostaria de conhecê-lo? Antônio perguntou, a voz quase inaudível, temendo a resposta. Té considerou a pergunta com uma seriedade surpreendente para uma criança. Acho que sim, mas também tenho medo. E se ele não gostar de mim? E se eu não for o tipo de filho que ele queria? Um filho que o deixasse orgulhoso? Lágrimas formaram-se nos olhos de Antônio. Uma emoção que ele não sentia há anos, não em um palco, mas na vida real. Té, qualquer pai de verdade, ficaria honrado de ter um filho como você. Porque você parece ser gentil, inteligente e, acima de tudo, cuida tão bem da sua mãe. Essas são as qualidades mais importantes que uma pessoa pode ter. Você é um tesouro, Té. Nesse momento, uma voz suave, mas firme, chegou da casa. Té, com quem você está falando, meu amor? Isabela se aproximou lentamente, mancando ligeiramente, um curativo na testa, vestindo roupas simples, mas limpas. Os olhos dela, carregados de cansaço, encontraram os de Antônio. Ele percebeu a exaustão por trás do sorriso cansado, a força contida. Era uma mulher forte, resiliente, esculpida pela vida. Olá, Senhor Eduardo, ela disse, sua voz suave, mas cheia de uma dignidade inabalável. Bem-vindo à nossa casa. Espero que sua viagem tenha sido tranquila. Nos dias e semanas seguintes, Antônio, imerso em seu papel de Senhor Eduardo, começou a ver a vida de Isabela e Té de perto, não como um ator observando personagens, mas como um homem observando a vida real. As aulas de matemática eram uma farsa, um pretexto. Ele os observava. Isabela, uma mulher de poucos recursos, mas com uma inteligência e uma resiliência inspiradoras, ensinava a Té sobre as plantas na horta, os segredos das estrelas no céu, a alegria pura da leitura e o valor do trabalho. Té, por sua vez, ensinava a Antônio sobre suas pedras favoritas, cada uma com uma história, um brilho especial, e sobre a magia de encontrar tesouros escondidos na natureza. A farsa começou a pesar sobre os ombros de Antônio. Ele sentia um nó na garganta a cada sorriso genuíno de Té, a cada olhar agradecido de Isabela. Ele, o ator cínico, estava se apegando aos seus personagens de uma forma que nunca imaginou. Começou a notar coisas estranhas. Maurício Andrade, o benfeitor por trás da farsa, fazia perguntas detalhadas demais sobre Té, muito além da mera curiosidade de um filântropo. Antônio,
Com seu olhar treinado de ator para detalhes e cenários, começou a perceber a existência de dispositivos estranhos em pontos estratégicos da propriedade. Microfones disfarçados em pedras do jardim, mini-câmeras camufladas nas copas das árvores, sensores de movimento escondidos. A vigilância era externa, sofisticada, quase invisível. Ele começou a documentar tudo secretamente. Usava um pequeno gravador digital que sempre carregava consigo para ensaiar falas e sua antiga câmera fotográfica disfarçada de equipamento turístico, para registrar os dispositivos e as visitas cada vez mais frequentes e suspeitas de Maurício. Senhor Eduardo, Isabela disse um dia, enquanto colhiam morangos maduros sob o sol. O senhor parece um pouco diferente ultimamente. Mais pensativo, talvez preocupado? Apenas com o papel, minha cara. Ele respondeu com um sorriso forçado, a mentira pesando como uma pedra em sua alma. O papel de enganar uma família tão boa e merecedora de verdade. Mamãe disse que o senhor era um grande ator. O senhor já esteve num filme famoso? Té perguntou, os olhos brilhando de admiração. Antônio sentiu a mentira que vivia sufocá-lo. Já estive em muitas peças, Té. Peças importantes. Mas agora estou na mais importante de todas, uma peça da vida real. Naquela noite, em seu quarto alugado, na pequena pousada da cidade, Antônio, incapaz de dormir, ligou para um antigo amigo, Gabriel, um jornalista investigativo renomado que ele conhecera anos atrás, em uma entrevista para uma peça. Gabriel, preciso da sua ajuda e preciso que me ouça com a mente aberta. Descobri algo muito sombrio e estou no meio de uma teia de mentiras que envolve uma criança inocente e uma família vulnerável. Gabriel, cético a princípio, mas intrigado pela urgência e gravidade na voz de Antônio, concordou em encontrá-lo. Antônio detalhou tudo, mostrando as fotos dos dispositivos, as datas das visitas de Maurício, as perguntas estranhas que lhe eram feitas. Ele contou sobre o dinheiro, a farsa, sua culpa crescente. Antônio, isso é muito mais grave do que eu imaginava. Parece que você não é um ator aposentado, mas um espião, um instrumento em uma operação ilegal e perversa. Gabriel disse sério, sua expressão sombria. E os alvos são Isabela e Té. Mas por quê? Qual o verdadeiro motivo por trás dessa farsa tão elaborada? Juntos, eles investigaram a Fundação Esperança Infantil, a organização filantrópica que Maurício Andrade presidia. Descobriram que, nos últimos 5 anos, a fundação, que antes parecia uma instituição de caridade legítima, havia se tornado um centro para tirar crianças de famílias vulneráveis por meio de processos judiciais questionáveis e bem orquestrados. Famílias ricas e influentes pagavam quantias exorbitantes por perfis específicos de crianças, prometendo futuros brilhantes e oportunidades únicas. Era um mercado clandestino de crianças sob medida, disfarçado de filantropia. É tráfico de crianças disfarçado de caridade, Antônio. De uma forma que desafia a compreensão moral. Gabriel concluiu, chocado, enquanto lia os documentos que havia encontrado. E Té é o próximo da fila, um alvo perfeito. O que você me contou sobre a família dele, o pai ausente, a mãe solteira? Tudo se encaixa. Querem usar a vulnerabilidade da mãe solteira como um ponto fraco para obter a custódia. Antônio sentiu um frio na espinha, uma náusea profunda. Sua missão de ajudar havia se tornado uma cumplicidade em um crime hediondo, uma farsa de proporções dantescas. Ele precisava agir, e rápido. Ele tinha gravações secretas de Maurício, onde o empresário falava abertamente sobre acelerar o processo de Té e sobre os pagamentos extras para outros funcionários do tribunal e assistentes sociais envolvidos. Na manhã seguinte, Antônio, com o coração apertado, confrontou Isabela. Isabela, preciso que me ouça com atenção, com toda a sua coragem.
O que vou dizer agora vai ser a verdade mais difícil que você já ouviu, mas é a verdade nua e crua. Lágrimas brotaram nos olhos dela, enquanto ele revelava a farsa do Sr. Eduardo e a verdadeira, sombria intenção por trás das ações de Maurício Andrade e de sua fundação. Eles me usaram, Isabela, como um peão em seu jogo sujo, e eu, por necessidade e cegueira, me deixei usar. Mas agora, não mais. Nunca mais. Isabela ficou devastada, a traição cortando mais fundo que qualquer ferimento físico. Por quê? Por que fariam isso com uma criança inocente? Por que nos enganariam dessa forma tão cruel? Por poder, Isabela. E por dinheiro, muito dinheiro. Eles veem Té como um ativo, uma peça em seu tabuleiro de xadrez, não como uma criança, um ser humano com alma e sentimentos. Nesse momento, Dona Carmen, a esposa de Maurício e mãe de seu filho ausente, ligou para Antônio. Ela também havia descoberto a verdade sobre a fundação, ouvindo conversas de seu marido, e estava aterrorizada, sentindo-se cúmplice e refém. Ela ofereceu arquivos e documentos incriminatórios que Maurício guardava em seu escritório particular, mas precisava de proteção. Ele me ameaçou, Antônio. Disse que eu sabia demais. Ele faria qualquer coisa para me calar, até as coisas mais terríveis. Ele falou sobre eliminar pontas soltas. O sangue de Antônio gelou. Maurício não hesitaria em machucá-los. Antônio, Isabela, Té e Gabriel, com o apoio inestimável de Dona Lúcia, a vizinha bondosa e sábia, organizaram um plano meticuloso. O encontro com Carmen seria na antiga fábrica de tecidos, na saída da cidade. Um local deserto e ideal para a operação. Gabriel havia preparado uma equipe de apoio, incluindo contatos em agências federais não comprometidas com a corrupção local, prontos para intervir. Era uma corrida contra o tempo, pois Maurício estava prestes a entrar com um processo de guarda para Té. Usando as informações que Antônio havia recolhido em sua farsa. Naquela tarde, a caminho da fábrica, Té sentia a tensão dos adultos, a aura de perigo. Vovô Eduardo, por que todo mundo tá com medo? Parece que estamos indo para uma aventura perigosa. Antônio sentiu o coração apertar, mas tentou transparecer confiança. Não estamos com medo, meu filho. Estamos bravos. E bravos o suficiente para proteger você e sua mamãe. E todas as outras crianças que as pessoas ruins estão machucando. Na fábrica, Carmen estava visivelmente abalada, pálida, uma pasta volumosa de documentos nas mãos trêmulas. Consegui, ela disse, entregando os documentos para Gabriel. Está tudo aí. Nomes, valores, datas, até mesmo fotografias das crianças com seus perfis psicológicos detalhados. Tudo que prova o esquema, a rede de corrupção. Gabriel confirmou a importância das provas, a gravidade dos crimes. Mas, no mesmo instante, vários carros escuros cercaram a fábrica, surgindo de todas as direções. Era uma emboscada, uma armadilha orquestrada por Maurício. Maurício! Antônio gritou, sua voz agora cheia de fúria e determinação. Pare com essa loucura. Você está destruindo vidas inocentes. Maurício saiu de um dos veículos, com um sorriso frio e calculista. Antônio, pensei que fôssemos aliados. Que decepção descobrir que meu velho ator se tornou um herói de opereta. Mas você e minha esposa sabem demais para continuarem vivos, velho ator. Não é bem assim, Maurício. Gabriel interveio, mostrando um pequeno dispositivo de transmissão. Esta conversa inteira está sendo transmitida ao vivo para as mais altas autoridades federais e para 3 emissoras de televisão diferentes. Sua operação, Dr. Andrade, acabou. Você está encurralado. Maurício empalideceu. O sorriso se desfez em pânico. Isso era impossível, pensou.
Mas o som de sirenes, cada vez mais alto e próximo, provava o contrário. A equipe de Gabriel havia acionado o plano B, expondo a operação em tempo real. Maurício, encurralado e sem saída, foi preso junto com seus comparsas. Carmen, apesar de seu envolvimento inicial, sua cooperação e remorso genuíno levaram a uma sentença reduzida, um caminho para a redenção. Semanas depois, a Fundação Esperança Infantil foi desmantelada. Dezenas de crianças, que antes eram peças em um jogo de poder, foram reunificadas com suas famílias verdadeiras, algumas em celebrações emocionantes, outras em reencontros mais silenciosos, mas igualmente significativos. Antônio, e velho ator, testemunhou no tribunal, sua voz embargada pela emoção, mas firme na verdade. Eu era um homem solitário, em busca de um último papel que me tirasse da miséria. E o que encontrei foi um propósito, uma família e a chance de fazer o certo. Cada criança resgatada é um pedaço do meu coração que se cura, uma melodia que se completa. Sua vida, que antes parecia um monólogo esquecido, agora era um épico de redenção. Um drama humano com um final feliz. Isabela, Té e Antônio, junto com Dona Lúcia, que se tornou a avó amorosa de Té, se mudaram para uma casa maior na mesma propriedade rural, com mais espaço para o menino correr e para a horta que Antônio tanto amava. O processo de cura e reconstrução foi longo e delicado. A terapia familiar os ajudou a construir uma base sólida de confiança, perdão e amor genuíno. A cada dia, Antônio descobria uma alegria nova. Plantar girassóis com Té, ler histórias antes de dormir, cozinhar para Isabela e Té, redescobrindo o prazer das coisas simples da vida. Vovô Antônio, Té disse um dia, enquanto trabalhavam no jardim, as mãos sujas de terra, o cheiro fresco de terra molhada no ar. O senhor está feliz de verdade? Antônio sorriu, as rugas de expressão se aprofundando de um jeito bom, de uma felicidade autêntica. Mais feliz do que jamais imaginei, meu filho. Sabe, antes eu pensava que a vida era um grande palco, onde eu buscava aplausos e reconhecimento. Agora, descobri que a maior cena de todas é esta, aqui, com vocês, na simplicidade do dia a dia. Isabela os observava da janela da cozinha, o coração cheio de gratidão e um amor que renascia. Antônio, que chegara como um estranho pago para mentir, tornara-se o pilar de sua família, o avô que Té nunca teve, o amigo que ela nunca imaginou encontrar. Sua sabedoria, sua coragem e seu amor incondicional haviam resgatado não apenas Té, mas dezenas de outras crianças, transformando uma tragédia em um milagre. Ele, o ator, finalmente havia encontrado seu papel mais verdadeiro, seu grande final, o de avô, protetor e herói. Vovô, o senhor acha que outras pessoas precisam aprender isso também? Boa, Té perguntou, a curiosidade infantil preenchendo o ar. Antônio pegou a mãozinha suja do neto. E talvez possamos ensinar contando a nossa história. A história de como a maior riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas na confiança que inspiramos e nas vidas que tocamos. A história de Antônio Vasconcelos, o ator que virou avô, se espalhou por Portugal e além. Gabriel, o jornalista, publicou um livro que se tornou um best-seller nacional, intitulado O Último Ato do Herói, uma vida reescrita pelo amor. Os lucros do livro foram integralmente doados para um fundo de apoio a famílias vulneráveis, ajudando a reconstruir vidas. Antônio, Isabela e Té se tornaram palestrantes, compartilhando sua jornada de superação, a importância da verdade, da família e do amor genuíno, emocionando plateias por todo o país. Carmen, após cumprir sua pena reduzida, dedicou-se ao voluntariado em um abrigo legítimo para crianças carentes, buscando sua própria redenção
e encontrando um novo propósito. Antônio e ela mantinham um contato respeitoso, um testemunho do poder do perdão. Antônio também retornou ocasionalmente ao teatro, mas agora suas peças eram sobre a vida real, a importância da ética e da resiliência, inspirando audiências de todas as idades. Um ano depois, no 9º aniversário de Té, na mesma propriedade rural que um dia fora palco de uma farsa sombria, era agora cenário de uma celebração real e cheia de luz. Todas as crianças que haviam sido reunificadas estavam presentes com suas famílias, criando uma espécie de grande família estendida, nascida da adversidade compartilhada e do amor reconstruído. Vovô Antônio, Té perguntou, com a seriedade que o caracterizava e que Antônio tanto amava. O senhor se arrepende de ter sido o senhor Eduardo, o ator que mentiu para a gente? Antônio o abraçou com força, o cheiro de terra e girassóis preenchendo o ar. Eu me arrependo profundamente de ter participado de uma mentira, meu filho, e de ter demorado tanto para agir. Mas não me arrependo do que essa experiência me tornou. Às vezes, meu pequeno herói, precisamos nos perder para nos encontrar de verdade, para entender o que realmente importa na vida. E eu me encontrei aqui, com você e sua mamãe, com uma família que nunca imaginei ter. Naquela noite, depois que todos os convidados partiram, Antônio, Isabela e Té se sentaram no gramado, observando as estrelas cintilantes no vasto céu. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Momentos de gratidão silenciosa no final de cada dia especial. Um ritual de conexão e paz. Vovô, mamãe, vocês acham que as estrelas têm famílias também? Ele perguntou, apontando para o céu. Antônio olhou para Isabela, um sorriso doce nos lábios, os corações em sintonia. Sabe de uma coisa, Té? Antônio disse, sua voz suave, cheia de sabedoria e ternura. Acho que sim. As melhores coisas da vida brilham mais quando estão juntas, quando se apoiam, quando se amam. Como a nossa família, que se encontrou sob o céu estrelado do Alentejo. E naquele momento de paz, sob o manto cintilante das estrelas, Antônio Vasconcelos, o velho ator, soube que havia encontrado o verdadeiro sucesso. Não nos aplausos ensaiados de um palco, mas no amor que ele cultivava, na família que ele protegia e na vida que ele havia ajudado a reconstruir. Ele finalmente havia encontrado seu verdadeiro papel, um papel que lhe representaria com alma, coração e uma autenticidade que só a vida real poderia ensinar. Então, se você acredita que a verdade e o amor podem reescrever os destinos mais sombrios e que a família é o nosso tesouro mais valioso, compartilhe essa história para inspirar outras pessoas a buscar sua própria redenção e a proteger aqueles que amam. Fim da história.